Olá, no programa de hoje a gente vai tentar entender como surge a ansiedade, se há uma cura ou se a gente tem que aprender a conviver com ela no dia a dia. E no quadro Tira Dúvidas a gente vai responder todas as perguntas sobre direitos da família. Não se esqueça que a gente ainda tem os quadros Dicas de Moda e Receitas do Chefe. Ansiedade, apreensão e preocupação. Esses são alguns dos principais motivos que causam o estresse. Mesmo sendo muito comum encontrar quem sofra disso atualmente, o estresse é um sintoma muitas vezes indescritível. Ele pode ser caracterizado por sensações de medo, desconforto, preocupação, irritação, nervosismo e pode ser motivado por diversos motivos distintos. Na maior parte das situações do dia a dia, as pessoas são tomadas por tantas preocupações que o estresse em excesso se tornou algo comum. Mas sabia que esse tipo de nervosismo pode ser prevenido com algumas mudanças simples no cotidiano? Pequenos hábitos como alimentar-se de forma saudável, praticar atividades físicas, dormir melhor e auto-incentivar-se ajudam a controlar e evitar o problema. Não deixe que o estresse tome conta. Simples assim. E ainda nesse contexto, agora a gente fala sobre ansiedade com a professora Márcia Sermarini. Professora, muito obrigado por ter vindo. Para começar, o que caracteriza uma pessoa ansiosa? Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que naturalmente as pessoas são ansiosas, né? Devido às pressões que a gente sofre, né? Essas dificuldades do dia a dia, e isso faz com que naturalmente a gente vá acumulando uma série de preocupações no nosso dia a dia. Quais são os sintomas, professora, da ansiedade? Existem algumas avaliações que a gente faz, então nós temos hoje mais ou menos 32 sintomas somáticos e físicos que a pessoa tende a apresentar, né? Dentre esses sintomas nós temos aí ranger dentes, dificuldades para dormir, né? Medos, ira, né? Então tem uma série de sinais aí. E há uma cura ou a pessoa tem que aprender a conviver com ela no dia a dia? Acredito que a pessoa tem que aprender a conviver. Eu acho que as pressões que a gente sofre diariamente, né, faz com que a gente sempre tenha que ir se adaptando àquele momento e enfrentando essas dificuldades. O que acontece naturalmente é que, à medida que esse estado de ansiedade ele fica muito elevado, aí naturalmente a pessoa tem que passar por um tratamento. Quando a pessoa percebe que ela precisa de ajuda, quando ela percebe que ela precisa de um médico, de uma orientação psicológica? É quando ela sente que ela está perdendo o controle da vida dela, né? Às vezes a pessoa começa a pensar numa determinada dificuldade ou prever uma determinada dificuldade que ela vai ter que enfrentar à frente, né? E aí ela fica com aquele pensamento recorrente e isso faz com que ela tenha dificuldade nas suas atividades de vida diária. Deixar de comer, desculpa, Rebeca, deixar de comer, de dormir, é um hábito de uma pessoa ansiosa? Faz parte também. Ou comer em excesso, Sim. ou deixar de comer. Faz parte também. Professora, a senhora falou de alguns sintomas. Como quem se relaciona com alguém que tem ansiedade deve reagir quando uma pessoa apresenta esses sintomas? Normalmente, como a gente vê a sociedade de um modo geral doente, então a gente acaba nem percebendo tanto a diferença, sabe? Porque naturalmente as pessoas reclamam, estão ansiosas, têm problema de digestão, dificuldades para dormir, né? Então, normalmente esses sintomas acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Então, assim, o que vai caracterizar uma diferença é exatamente assim, quando isso passa a interferir nas atividades dela, que ela deixa de produzir, de viver, de ter uma vida em sociedade mais tranquila. Professora, sempre há um motivo para estar ansioso ou eu posso estar ansioso sem algum motivo específico? Volto a falar. Hoje, assim, se a gente pensar em termos de ansiedade, nós vamos buscar lá atrás a questão do estresse. O estresse é uma coisa cumulativa. Então, todo dia nós somos bombardeados por informações que vão causando estresse, né? E ali, o estresse, por ele ser cumulativo, a gente não se dá conta da extensão da doença, né? E aí você só percebe quando você chega no limite que você não está aguentando mais. Há uma cura, professor, ou a gente tem que aprender a conviver? Eu falo a gente porque eu também sou muito ansioso.
O que a gente, dentro da psicologia, existe assim, dentro da psicologia, uma terapia na linha cognitivo-comportamental, em que a gente leva esse paciente, estimula esse paciente a ir enfrentando as dificuldades. Então, ele nomeia uma determinada dificuldade que ele tem, e aí, na terapia, a gente vai trabalhando para que ele consiga enfrentar, né? Aliado a isso, nós também temos a terapia medicamentosa, mas aí é com o médico ou psiquiatra, vai depender da especialidade que ele for procurar. Em média, quanto tempo dura um tratamento para ansiedade, professora? Tem um tempo? Eu não tenho um tempo, vai depender da pessoa, depende do grau de comprometimento dessa pessoa, né? Depende, assim, exatamente quais são as reais dificuldades que essa pessoa está passando. A meditação é um caminho para quem é muito ansioso? É um caminho. Eu acho que a meditação é uma coisa que ajuda, principalmente na questão do dormir, que é um dos pontos que são mais afetados pelos estados de ansiedade, né? A pessoa um dos primeiros sinais é a dificuldade para dormir. O que a pessoa que está em casa, que sofre de ansiedade, pode fazer para minimizar esse problema? Eu penso que a primeira coisa, assim, a base da ansiedade é o medo. Então, se nós pensarmos que o medo que aconteça alguma coisa. Normalmente, a pessoa ansiosa, ela não está vivendo o momento, ela está vivenciando o futuro. E, normalmente, é um futuro, na cabeça dela, trágico, que alguma coisa não vai dar certo, né? Então, o que é importante? A pessoa parar, pensar, observar e olhar para si e ver realmente o que eu estou vivendo agora. Será que esse momento é tão difícil assim, né? E começar a olhar para aquilo que ela vai ter que enfrentar, quais são as possibilidades. E assim, eu gosto muito de usar um termo que eu uso na minha atividade, é a percepção de competência. Professora, como formar essa percepção de competência? Olha, eu trabalho com esporte, né? Então, o que eu trabalho com os atletas é o seguinte. Normalmente a criança, ela inicia uma atividade esportiva, né? E quando ela começa os primeiros movimentos, e aí começa a dar certo, ela percebe que ela tem competência para aquilo. Por quê? Porque os pais, os amigos, as pessoas começam a incentivar. E começam a falar, nossa, como você é bom, como você tem habilidade para aquilo. E aquilo começa a se formar dentro da criança, essa percepção de competência. Ela começa a acreditar que ela pode, né? E a partir dali, esse eu posso, eu sei, eu consigo, é o que faz com que, é o combustível que faz com que essa criança persista anos e anos, muitas vezes, tentando, imaginando uma carreira profissional, né? Então, estou falando de esporte, mas na nossa vida, principalmente naqueles momentos em que a gente tem mais dificuldade, é importante a gente voltar e olhar quais são as minhas competências, o que eu tenho de legal. Então, assim, o que me faz estar aqui hoje. Então, assim, qualquer um de nós está aqui hoje porque tem uma percepção de competência bem desenvolvida. Porque, senão, nós teríamos já desistido. Porque a gente desiste naquele momento que a gente fala, eu não dou para isso, não sirvo para esse tipo de coisa, né? Então, se estamos aqui, é porque nós temos competência para isso. E isso precisa estar muito vivo dentro da gente, no nosso dia a dia, tá? Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, essa questão da percepção de competência tem que estar muito viva, o tempo todo. A pessoa tem que conseguir nomear quais são as suas qualidades. E aquilo que não está bom, o que ela pode fazer para melhorar, né? Eu não trabalho com defeitos. Eu vejo, olha, as minhas dificuldades são essas e o que eu posso fazer para melhorar. Então, assim, quais são as estratégias que eu vou adotar para atingir o meu objetivo? Professora, a ansiedade pode levar a uma depressão, por exemplo? Pode levar a uma depressão, dependendo daquilo que a pessoa estiver vivenciando. Se realmente ela acreditar que ela é incapaz, que ela não vai ter possibilidades, né? Isso pode gerar nela um grande sofrimento. E aí pode acabar desencadeando para uma depressão. Muito obrigado. Professora, a senhora quer deixar algum contato? O meu
meu telefone é o 99737-4919. Muito obrigado. Obrigada. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que daqui a pouco tem muito mais. Miscelânea já está de volta e nesse bloco vamos falar sobre direitos da família. Mas antes de apresentar nosso convidado, vamos conferir qual é a receita de hoje. Oi, o meu nome é Giovana Carneiro, eu sou aluna do primeiro ano de gastronomia e hoje eu vou fazer para vocês a minha sobremesa favorita, o petit gâteau. Duas colheres de manteiga sem sal, 200 gramas de chocolate ao leite, 2 colheres de açúcar, 2 ovos inteiros mais 2 gemas, 2 colheres e meia de trigo, 100 gramas de chocolate para enfeitar no final. Primeiro de tudo, a gente vai derreter esses 200 gramas de chocolate em banho-maria. O banho-maria é só no vapor, então a água não pode estar fervendo. Enquanto o chocolate derrete, a gente vai colocar a manteiga para ela derreter junto com o chocolate. Agora a gente vai adicionar os ovos junto com as gemas. Depois de adicionar os ovos, adiciona o açúcar e a farinha também. Essa é a consistência que o petit gâteau tem que ficar. Agora a gente põe nas forminhas, ele vai ficar de 7 a 8 minutos, porque o meio tem que ficar bem cremoso para ficar bem gostoso. Depois de assado, desenformar ele com uma faca sem ponta para não ter perigo de furar o bolinho nas laterais. Você pode servir o seu petit gâteau com um sorvete do sabor da sua preferência. E usar aquele chocolate que você reservou. Gente, tá pronto o nosso petit gâteau. Eu espero que vocês gostem da nossa receita de hoje. Muito obrigada pela receita, Giovana. Nós aqui no estúdio ficamos com água na boca. Bom, agora a nossa conversa vai ser com o professor do curso de Direito, Luiz Fernando Faria de Souza. A gente vai falar um pouco sobre direito de família no Tira Dúvidas. Professor, muito obrigado pela presença. Durante a semana a gente recebeu várias perguntas pelo WhatsApp. Vamos ouvir a primeira? Quando um namoro se torna uma união estável? Bom, o namoro, ele não necessariamente pode virar uma união estável. Mas a união estável é aquela união pública, duradoura e contínua, com a intenção de formar a família. A Constituição já equiparou a união estável como um casamento. Então, a dúvida que foi apresentada, se o namoro pode vir a configurar uma união estável. Sim, desde que ela seja pública, contínua, duradoura e com a intenção de formar família. Tá? Não necessariamente um simples namoro. A Constituição não define a data quando isso vai se tornar uma união estável. Tá? O requisito é a união para constituir família,
pública, contínua e duradoura. Professor, quais são os tipos de dissolução de casamento? Certo. Hoje, a dissolução do casamento é somente pelo divórcio. Tá? Antigamente havia o termo desquite, que era uma separação, e posteriormente o divórcio, que habilitava o separando a novo casamento. Atualmente, somente o divórcio extingue a relação matrimonial. Então, não existe mais prazo para o divórcio. Os casados podem, a qualquer momento, caso queiram, requerer esse divórcio e desconstituir a relação. Professor, o homem pode pedir a pensão alimentícia? Tanto o homem quanto a mulher podem pedir a pensão alimentícia. Logicamente que a pensão está atrelada à necessidade daquele que pede, à possibilidade daquele que paga e à proporcionalidade entre o que paga e o que necessita. Vamos para mais uma pergunta do WhatsApp. O que fazer quando um pai não registra o filho? Boa pergunta. Até uma pergunta de um jovem, né? Olha, existe uma ação que a gente chama de reconhecimento de paternidade, onde essa criança pode buscar o seu direito na justiça para ter reconhecido esse provável pai. Né? Vai ser feito através de um exame de DNA, onde vai ser provado, hoje fica 99,9% provado que é uma certeza da filiação, certo? Tá certo. Próxima pergunta? Olá, a minha dúvida é justamente a partir de quantos anos a criança já pode decidir se ela quer ficar com o pai ou com a mãe? E como que acontece isso em relação à decisão? Obrigada. Interessante, Gabriel. Essa questão é feita com muito cuidado, porque numa ruptura de uma relação, de um casal, acontece da criança ficar muito exposta àquela briga, àquela instabilidade no relacionamento. O que pode acontecer? Em caso de decisão do filho querer ficar com um ou outro, o juiz sempre vai ouvir a criança através de um estudo social e uma psicóloga que vai demonstrar por técnicas da psicologia a melhor forma, o melhor interesse da criança. Se é pela guarda com o pai, se é pela guarda com a mãe. A partir de qual idade isso, professor? Essa idade é relativa de acordo com o discernimento da criança. Tá? Uma criança pequena, por exemplo, de 3 a 6 anos de idade, uma psicóloga vai pedir para ela fazer desenhos e vai, por uma técnica da psicologia, apontar o melhor interesse para a criança. Obviamente que uma criança que esteja amamentando, com cuidados como fralda e etc., muito recém-nascido, é mais recomendado que fique com a mãe. Mas não existe uma regra se é para ficar com a mãe ou com o pai. Vai do melhor interesse da criança com base nessas técnicas da psicologia. Falando um pouco sobre a adoção, os filhos adotivos têm os mesmos direitos que os filhos? Sim, já foi reconhecido que os filhos adotivos têm os mesmos direitos, inclusive no âmbito trabalhista. Hoje, o pai já tem direito a uma licença paternidade e a mãe licença maternidade. Está reconhecido já no nosso direito, até nesse quesito. Professor, eu peço licença para o senhor, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Oi, o Miscelânea já está de volta, mas antes de continuarmos com o Tira Dúvidas, vamos conferir as dicas que a Nicole preparou para a gente. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje fala sobre o look ideal para realizar a prova de processo seletivo. Um tema muito recorrente entre revistas de fofocas femininas. Este é um momento que requer muita concentração e principalmente conforto. Não se preocupe em se vestir muito bem para essas ocasiões, pois isso pode atrapalhar no seu desempenho durante a prova. O mais recomendado é usar peças leves e que não interfiram na sua locomoção. Blusa regata e shorts são perfeitos principalmente em dias muito quentes. Calças leggings também são peças-chave para garantir o seu conforto. Evite peças que terão que ser ajustadas e vão lhe causar incômodo o tempo todo para não tirar a sua concentração, como blusas tomara que caia ou saias curtas e muito justas. Mais uma vez,
o look deve ser confortável para não prejudicar seu desempenho. Ali não é um momento de descontração e lazer. Aposte no menos é mais e boa sorte! E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais dicas. Até mais! Adorei a dica, Nicole. Muito obrigada. Bom, professor, nós vamos para a próxima pergunta que a gente recebeu pelo WhatsApp durante essa semana. Olá, pessoal do Miscelânea, tudo bem? Bom, a minha dúvida é sobre guarda compartilhada. Eu queria saber quais que são os direitos e deveres dos pais e como a criança fica aí nessa situação toda. Valeu! Muito bem, gente. A guarda compartilhada foi, como foi noticiado, trazida por uma lei recente, tá? Hoje a guarda compartilhada é regra, num caso de separação do casal. O filho vai ficar com responsabilidade perante os dois pais. Então a guarda compartilhada, a dúvida que se tem é se haverá uma semana com o pai, outra semana com a mãe, um pouco com o pai, outro com a mãe. Não, isso é guarda alternada. E guarda compartilhada não tem nada a ver com guarda alternada. Ele pode ser estipulado pelos pais essa alternância, mas não é regra. A regra é que a responsabilidade dos pais sejam compartilhada. Então, para uma viagem, o pai e a mãe vão decidir. A educação dos filhos, a mãe e o pai vão decidir, mesmo que não estejam casados. Então, a regra hoje é a guarda compartilhada. A criança tem o direito de ficar numa residência de um dos pais, de acordo, se for consensual, fica estipulado uma residência num local fixo, para a criança ter esse local fixo e também uma pensão alimentícia para que ela possa suprir as suas necessidades. Então, repito que a guarda compartilhada é o compartilhamento da responsabilidade do filho. Essa alternância não é muito saudável, porque a criança precisa ter um local fixo de residência. Tá? Algumas pessoas confundem, mas é muito interessante que a gente diga isso. A criança desenvolvendo, ela pode sim, de forma saudável, fazer essa alternância entre o pai e a mãe. Mas tem que ser fixado um local de residência, pensão alimentícia para essa criança e também o direito de visita do outro. É que, na verdade, o que o legislador fez foi trazer uma maior flexibilidade, mas também trazendo, e principalmente trazendo essa responsabilidade dos dois. Porque na guarda unilateral, a criança ficava sob a responsabilidade de um dos dois só, certo? Essa é a diferença, maior diferença. Professor, e como é definida essa casa que tem que ser fixa da criança? É definida pelo juiz, tá? Numa separação, o casal vai estipular, se for consensualmente, o casal vai estipular se vai ficar com a mãe ou com o pai, conforme a nossa pergunta anterior, certo? Agora, se for definido pelo juiz, ele vai definir o melhor interesse para a criança, se é ficar com a mãe ou se é ficar com o pai. Mas sempre haverá um local fixo para essa criança. Legal. Vamos para a próxima pergunta, então. Oi, galera do Miscelânea, meu nome é Gabriele, eu sou de Curitiba e eu sempre assisto o programa de vocês pela internet. Eu gostaria de saber a partir de qual idade um filho pode se recusar a ver um pai ou uma mãe. Obrigada. Interessante essa pergunta, gente. Eu costumo dizer o seguinte, que o juiz ele não obriga o pai ou a mãe ou o próprio filho a ter o carinho pelo pai ou pela mãe. Então isso é até, de certo ponto, triste, certo? O que o juiz define é a guarda de um com o outro, mas ele não define esse carinho, esse afeto. E é triste porque a sociedade conjugal, após rompida, quem sai prejudicado é a criança, sempre. Porque ela fica à mercê de um pai ou de uma mãe que vai, talvez, até praticar alienação parental para essa criança. Então ela fica muito vulnerável. Mas ela tem o direito, a partir de que ela puder ser ouvida, a escolher com quem ela quer falar, com quem ela quer ficar, e não é obrigado a criança manter contato com o pai e com a mãe. Na verdade, é sempre estimulado pelo juiz esse convívio, tanto para o pai quanto para a criança, porque esse convívio é muito saudável, tá? Mas não é uma regra, não é uma determinação. Sim. Você tem que falar com o seu pai. Não. É fixado o direito daquele que não está com a criança em ver a criança.
mas sempre visando o melhor interesse para a criança. Então, se a criança não quiser ver o pai ou a mãe, ela não precisa? Ela não está obrigada, exatamente. Interessante. Vamos para a próxima pergunta. Rebeca, eu queria saber, em caso de alienação parental, por exemplo, quando a mãe ou o pai influenciam a criança para não visitar e vice-versa, esse problema, qual é o caminho que eu devo tomar para poder ver meu filho, por exemplo? E se eu não pago pensão alimentícia no dia, quanto tempo eu tenho para voltar isso, para regularizar esse pagamento? E se existe juros em cima de pensão alimentícia? Bom, a questão ali apresentada talvez tenha que ser dividida por dois tópicos, né? O primeiro, ele falou da alienação parental, que nós dissemos, que isso, há um projeto que traz até para a criminalização da alienação parental, porque isso é muito grave. E isso traz consequências muito dolorosas para a criança. Uma criança que sofre alienação parental, ela pode se tornar um adulto muito problemático, com padrões limitantes de comportamento, alteração nesse comportamento. Acontece muitas das vezes da mãe ou do pai que pratica essa alienação parental de dizer que o próprio pai ou a mãe faleceu. Isso é muito grave, jogando a criança contra o pai ou com a mãe. Isso principalmente é feito, infelizmente, pelas mulheres, que na tentativa de prejudicar o ex-companheiro, joga toda a sua raiva para a criança e estimula de forma negativa essa criança a não gostar desse pai. Isso é muito triste, porque, como eu disse, a criança vai crescer muito agressiva, ela vai crescer sem a figura do pai ou da mãe. Com relação à outra pergunta, quanto tempo ele tem para regularizar a pensão? Certo. A pensão alimentícia, se ela for fixada pelo juiz, ela tem que ser paga prontamente. O juiz pode fixar alimentos provisórios que têm que ser pagos imediatamente. Por quê? Porque são alimentos, e o próprio nome diz, para a subsistência mínima da pessoa, né, da criança. Então, tem que ser pagos desde já. E quando é esse desde já? Desde que tenha conhecimento dessa ação judicial. Então, se não houver uma ação judicial, não há essa obrigação de pagar. Essa obrigação de pagar é somente moral, mas não é legal. A partir do momento que essa pessoa é citada para pagar, ela tem o dever de pagar essa obrigação, senão pode ser até preso. Tá? E caso seja fixada essa obrigação e não pague, o credor pode solicitar ao juiz que intime essa pessoa a pagar o débito sob pena de prisão, no prazo de 3 dias, a partir do momento que tomar conhecimento dessa citação. Ele também pergunta se tem juros, professor. Certo, o juros sempre existe, certo? Porque, principalmente no processo, nos alimentos fixados em juízo, o juiz já fixa juros legais, que é de 1% ao mês, a partir do dia que deveria ter sido pago, além da correção monetária, que é com base ao índice da inflação. Professor, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero perguntar se o senhor tem algum contato para deixar para as pessoas de casa? Gostaria de deixar em contato que nossa Faculdade de Direito da Universidade do Vale do Paraíba, assim como vocês, ela tem uma atividade prática para os alunos, e é através do Núcleo de Prática Jurídica. Nós atendemos casos reais para a população carente. Então, caso a pessoa queira tirar dúvidas e não tenha esse atendimento feito pela Defensoria Pública, pode comparecer até a Univap, no Campus Aquários. Nós atendemos lá de segunda a sábado, desde que façam agendamento pelo telefone 3908-0962, com a Alessandra, e faça seu agendamento para atendimento para as populações carentes, né, que a gente faz o atendimento prioritário. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, Miscelânea de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que a gente conta com a sua participação. Fique ligado na nossa página no Facebook para saber a temática dos próximos programas. Até a próxima. Tchau!